Shabbat Shalom, meus queridos irmãos. Hoje, Parashá Tzav, grandes ensinamentos da parte da Torá com o Rosh Wallace, né? Nós vamos fazer a parte da Haftarah comigo, a parte do Escritos Nazarenos com o irmão Walter, nesse Shabbat, que está conosco. Hoje o Lucas está um pouquinho mais digamos assim, descansando, até porque Shabbat passado ele deu uma aula maravilhosa para nós na parte da Torá, né? Então hoje ele está apenas não, é uma parte importante também, que é a parte dos comentários, né? Bom, meus amados, já vamos abrir a tela aí para todos desejarem um Shabbat Shalom, e nós vamos falar principalmente sobre como fazer uma techuvá de verdade, né? O assunto vai levar muito para esse lado, por isso a gente vai falar sobre isso neste Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Tela cheia agora com os 4. Aí. Shabbat Shalom. Shalom para todos. Shabbat. Como é que estão vocês? Shabbat Shalom. Amém. Isso aí. Na realidade, só um comentário sobre a parte dos comentários. Só os comentários é um pouquinho mais leve, mas sabe qual que é o difícil? O difícil de ficar com a parte dos comentários, eu fico pro final, é difícil eu achar alguma coisa para comentar, porque o pessoal aqui é tão afiado, que eles pegam tudo, não sobra nada para eu comentar no final. O comentário é só para acrescentar, né? Não é para ficar repetindo o que os outros falaram, tá certo? É verdade. Não sobra nada. É verdade. Pessoal, Shabbat Shalom para todos. Vou colocar o Rosh Wallace em tela cheia e a gente começa. Amém? Vamos lá. Amém. Bem. Amém, amados. Shabbat Shalom. Vamos ver aqui alguns detalhes da porção Tzav, né, que significa ordene, como o Moré Fernando falou. Nós vamos falar muito sobre techuvá, né? No primeiro tópico que eu coloquei aqui, ele fala do sacrifício pelos pecados voluntários, né? Nas Bíblias cristãs vão aparecer a partir do verso 8, mas na Bíblia judaica começa pelo holocausto. Então, o holocausto, Yeshua foi lá e fez o holocausto, dando até a última respiração, porque o sacrifício tinha que ser feito dessa forma, né? Então, nas Bíblias cristãs vai aparecer assim, pecados voluntários, mas, na verdade, a gente vai, nas Bíblias cristãs, começar na judaica, começar pelo holocausto. Então, na Parashá Tzav, começa com Deus ensinando a Moisés, né? Então, vai continuar a ensinar com várias leis relativas ao Mishkan. Então, ele vai começar a dizer, olha, no santuário, o sacrifício do holocausto é esse, a oferta de grãos é assim. Então, isso é para techuvá. Isso é para que vão lá, e o sacerdote tinha vestes, nós poderíamos discorrer muito sobre isso, mas aqui é um resumo. Então, vestes espirituais nós precisamos ter. Mas, enquanto a porção da semana passada, né, descreveu o korbanot, sacrifícios da perspectiva do doador, nesta semana a Torá concentra-se mais diretamente nos Kohanim, nos sacerdotes, fornecendo mais detalhes sobre seu serviço. Após descrever primeiro a manutenção do fogo que ardia sobre o altar, e aí a gente vai falar um pouco sobre o fogo, e sobre a lenha, né? A Torá discute em detalhes vários tipos de korbanot, que são os sacrifícios que Aharão, seus filhos e gerações seguintes de Kohanim estariam oferecendo. As oferendas deveriam ser trazidas com a intenção apropriada, kavaná, intenção, certo? De fazer aquilo. Então, tem que ter a intenção, né? Todo mundo já conhece isso, ensinam muito, desde que sua intenção seja boa, né? Desde que você tenha interesse, kavaná. Mas, diretamente, essa intenção tem que ser pela inclinação boa, né? Então, eles oferecendo lá, as oferendas deveriam ser trazidas com essas intenções e comidas em estado de pureza espiritual, ou seja,
o melhor, sem defeito, né? É muito interessante que vocês vão ver, falando muito de toda vez que vão oferecer algo para o Eterno, ele vai dizer sem defeito, sem mancha. Por que ele vai falar isso? Muitos dos comentários apontam para a oferta errada de Caim. Então, tem que ter a noção de que o porquê que o Eterno rejeitou. Porque tinha mancha de pecado. Porque tinha egoísmo ali. Porque tinha defeito na oferta, né? Então, ele fala lá com Caim. Se fizeres o que é certo, não do jeito certo, mas se fizeres o que é certo, então tinha mancha, tinha coisas erradas ali, o Eterno não poderia receber. Então, assim, Deus recebe de qualquer jeito? Não, certo? Então, tem os critérios para Deus, o Eterno, receber. Então, mesmo a pessoa dizimando, mesmo a pessoa ofertando, mesmo cumprindo tudo na Torá, se não for do jeito que a Torá exige, não tem condição do Eterno receber, e a pessoa oferta ali, por mais que tenha uma intenção boa, fica infrutífera. Então, finalmente, Moisés realiza, né, os Meluim, serviço de consagração do Mishkan, e Moisés unge e introduz Aharão e seus filhos para o serviço deles no Mishkan, em frente de toda a congregação de Israel. Então, eu abro agora para os comentários. Pela ordem, Fernando? Pela ordem, então sou eu, né? Haftarah, é isso? Isso. Amados, é uma das coisas que eu vou falar muito aqui, a questão do nosso processo de Teshuvah, tá? Eu não vou me estender muito, mas até nossas orações, ela tem que ser feita com uma palavra chamada kavaná, com intenção, tá? Qual era a preocupação do Eterno? É que o sacrifício se tornasse algo mecânico, sabe? Vou fazer por fazer, as orações também. Vou fazer por fazer, é um cumprimento de tabela, né? A gente usa na expressão do dia a dia aí do mundo, né? Vou lá fazer para cumprir tabela, vou lá fazer para cumprir horário. Isso se aplica a tudo, meu amado, não só na nossa questão religiosa, tá? Como na questão do trabalho, né? Você que é, por exemplo, é um empregado, você não pode, vou lá trabalhar para cumprir. Não, teu patrão está te pagando teu salário, você tem que dar o teu melhor, né? Você está fazendo algo para o Eterno, você tem que dar o teu melhor, não é porque você está pegando um sidur e está lendo aquela oração que você lê todo dia, né? Que não significa que você está fazendo vã repetição, que vã repetição é quando você fica repetindo oi, 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 isso é vã repetição, né? Mas quando você está lendo uma oração, que é salmo, não faz mal que você repete aquela oração todo dia, como a gente faz no sidur, não tem problema. Agora, o importante é que a gente faça com kavaná, com intenção, como se nós estivéssemos fazendo pela primeira vez na nossa vida. Amém, irmão Walter? Pela sequência? Amém. Amém, amém, amém. Então, nessa passagem ali, a gente tem duas situações bem que o Eterno coloca e que o Mashiach Yeshua deixa bem claro, né, nos seus sermões. Primeiro, né, a questão do perdão do pecado. Pecado perdoado. Por isso eles tiram a cinza dali, né, e levam para fora do templo. Então, quando você coloca o seu pecado diante de Deus e ele é perdoado, você não volta mais com o pensamento atrás. Está perdoado. E a restauração, né? Também, o Mashiach Yeshua sempre nos pregou, né? Nos seus sermões, isso, né? A restauração do templo, né? Uma vez que você tira o seu pecado, você está restaurando o seu templo, né? Então, essa restauração é muito importante porque, né? Ele diz assim, uma vez restaurado, fica restaurado. E se você conseguir ter esse entendimento, você não volta a pecar, né? E aí, esse é o ponto-chave aí dessa palavra. Amém? Amém. Pessoal, sobre o pecado, né? A gente, sim, como o Wallace disse,
A gente deve se esforçar para fazer de todo o nosso coração para oferecer algo perfeito. Por mais que nós não estejamos oferecendo um sacrifício hoje, nosso sacrifício foi Yeshua. Ele foi perfeito, ele foi sem defeito. Então, a nossa intenção, o nosso esforço em servir o Criador não pode ser menor. Não pode ser feito de qualquer jeito, não pode ser feito de um jeito simples, percebe? A gente tem que fazer de todo o nosso coração e a gente deve se esforçar. Eu vi uma frase muito, muito verdadeira, né? Muito precisa. Exatamente como o Fernando falou, o pecado não podia se tornar algo corriqueiro, algo rotineiro e nem um sacrifício. O pecado ele não pode se tornar o nosso estilo de vida, né? Não pode se tornar algo que você peca todos os dias, você comete o mesmo pecado sempre. Você tem que se arrepender, você não pode voltar atrás daquele pecado, né? Você tem que ser forte. Tem pecados que são mais difíceis realmente da gente conseguir deixar, mas a gente sempre tem que ter em mente, né? O Eterno ele não permite. A tentação vem do adversário. Tá? Não é o Eterno que manda a tentação. Mas o Eterno ele limita essa tentação e não deixa ela ser maior do que aquilo que você pode suportar. Então a gente tem que ter consciência disso, para poder suportar, para poder viver a nossa vida da melhor forma possível, de maneira que agrade o Criador, né? Tirar o pecado da melhor forma que a gente puder. Amém, Rocholas? Amém. Uma coisa também que eu noto nessa paraxá, que ela fala de santidade. Então, gente, vocês têm que botar uma coisa na cabeça. Eu tive uma experiência essa semana, na semana da paraxá. Vocês podem prestar atenção que o Eterno coloca, né? E ele me colocou numa situação que uma pessoa estava atribuindo a outra culpa, pecado, como se o pecado da pessoa, ela se arrependeu. Eu vi que ela se arrependeu e ela veio dizer, eu me sinto culpado ainda. Mas você se arrependeu, sinceramente? Sim, mas fulano vem me atribuir culpa. Vocês estão entendendo? Então, pecado, nesse sentido, veja bem, nesse sentido, depois que você se arrependeu, acabou, foi expiado. E Yeshua já deu esse direito para que a gente pudesse se arrepender. Então, aí eu disse para ele, meu irmão, pecado não é vitalício, não. Pecado, você se arrependeu, quitou. Então, prestem atenção nessas pessoas que gostam de colocar cargas em cima de você. E Yeshua diz, o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então, me lembrei disso nessa questão. Então, vamos agora para a segunda parte. A lenha, certo? Vamos falar da lenha, do fogo, né? E da cinza. Tem um simbolismo muito forte nisso daí. A lenha ela era usada para manter o fogo aceso. Então, até hoje, vocês que possam ver em algum lugar, e é até bom, nesses últimos tempos, ter forno a lenha, né? Acabou o gás está muito caro, eu não tenho condição agora, uso o fogo a lenha, né? Ter sempre uma saída. Mas, veja, a lenha é usada para manter o fogo aceso, então a lenha representa uma vida de oração. No Sidu, que foi citado pelo Moré Fernando, com certeza você tem que orar ali. Tem muitas orações profundas para todas as situações, principalmente eu uso da Sefer, o azulzinho, e ele é muito completo. Ele tem tudo, você vai lendo e eu estou lendo devagar para pegar todas as partes, ver a liturgia, tudo isso daí. Então, a vida de oração constante. Então, a oração da manhã, Shaharit, certo? A da tarde, a da noite, e lá em Salmos 119 ainda fala na madrugada, né? Então, oração constante, né? Então, vamos falar assim, no horário gregoriano, então seria, depois da meia-noite ainda tem uma, né? Então, no que o Sidur da Capa Azul, até eu falo aqui da Sefer, tem, entre outras qualidades, para começar a orar, a humildade. Olha, vejam bem, gente. O que eles falam muito é que um orgulhoso ele não chega para dizer, olha, Deus, eu preciso do Senhor. É muito difícil alguém orgulhoso chegar para Deus. Então chega dizendo, eu sou, né, como aquele fariseu, não que todo fariseu seja igual, mas o da parábola, publicano e o fariseu, ele vai dizer assim, olha, eu dou graças ao Senhor porque eu sou diferente de todo mundo. Então Yeshua faz uma observação, ele se justificou a si próprio. Então, esse é o orgulhoso, né, que o Sidu está falando. O fogo que deveria continuar
ardendo no altar representa a santidade contínua, ou a necessidade de techuvá. A luz que ficar na menorá, que era com fogo, devia continuar também para a purificação, representa a purificação contínua, ou seja, errou, pede perdão continuamente e evita praticar aquele pecado de novo. Ainda na Brit Hadashah, aponta para o espírito de Elohim, o fogo. Logo, com isso, através do pedido de perdão a Deus, perdoados os pecados representados pela cinza. A cinza era tirada do arraial e colocado fora, num lugar limpo, isolado, não podia ser deixado dentro. O holocausto servia como pagamento pelo pecado, ou seja, para expiação. Então, Yeshua se ofereceu como pagamento. Isaías 53:5, Shayahu, né? E primeiro Yohanan, Aleph Yohanan 1:9. Então, ele é a expiação, né? Então, aqui eu vou entrar no terceiro, que só fala da questão da palavra, e eu já passo para os comentários. Letra Tsad é 90, na Gemátria, certo? Da palavra Tsav. Então, o Tsad é 90, o valor numérico, na Gemátria. O Vav, ele é 6. Então, tem a palavra ordene, né? Ele tem o valor 96. São exatamente a quantidade de versículos que contém na porção Tessav. Pode anotar aí. Na porção Tessav, são a quantidade de versículos. 96 versículos tem na porção Tessav, exatamente na palavra Tessav, apontando ali, tem uma correlação. Então, tem uma ligação. Mas 96 também é o valor da palavra merumá, né? Merumá, que significa tumulto ou confusão. Qual é a ligação? O Eterno deu ordem, né? Ordene. E quando o ser humano, quando não segue as ordens do Eterno, as mitzvot, começa a acontecer tumulto e confusão de ideias, de falta de princípios, a pessoa fica à deriva. Né? Eu perguntei, supondo que não existisse a Torá realmente, só supondo que não existe mais lei, Torá, não existe, só supondo. Como é que você se basearia, baseando-se inclusive na palavra de Paulo, como é que você se basearia para dizer o que é pecado? Porque Yohanan fala que o pecado é a transgressão da lei, certo? Mas não existe Isso eu fiz essa pergunta a alguns cristãos. Então, quando eles vêm, eu falo com aquele espírito de mansidão que só o Eterno dá, e eu lanço essas perguntas, né? Então, eu lanço, olha, e como é que vocês vão definir o que é pecado? Está aqui o versículo, o pecado é a transgressão da lei, mas não existe. Na linguagem de vocês não existe. Aí eles param, eu disse, é mesmo. Eu disse, então vamos lá para Matitiarro, capítulo 5, verso 17 ao 19, leia aí. Aí quando eles leem, eu disse, ele não veio abolir mesmo, não. Tem alguma coisa que estão me ensinando errado. Eu disse, pois é, e eu deixo eles pensando. Porque, irmão, tem que abrir a mente para isso. Causa tumulto. Você fica sem base. Você não tem, né? Sim, com certeza, né? Isso. Então, o que acontece? Você pode ver que acontece o tumulto. E aí ele vê, olha, tumulto de ideias, tumulto de princípios, ficam em confusão, à deriva, né? Reduzindo a um dígito, 96, 9 mais 6, 15, 1 mais 5, 6. 6 é o número de homem. Então, toda pessoa deve guardar as ordens do Eterno.
né? Então, o ser humano deve obedecer às ordens do Eterno, as ordens que são feitas para colocar ordem. Então, tanto homens como mulheres. Os mandamentos para a mulher nós devemos obedecer e o homem também. A frase o Eterno falou o Eterno a Moisés. Falou é a palavra para davar. E davar é falar, palavra, né? Pronunciamento, conceito. Que saiu da boca do Eterno é a palavra dele. E Yohanan afirma que Yeshua é a Davá. Eu abro agora para os comentários. Como diz o Rosh Wallace, com esse espírito de mansidão que o Eterno me dá, né? Amados, o que a gente tem que entender é que é o seguinte: nós louvamos ao Eterno que abriu o nosso entendimento, mas grande parte desse povo, né, eles nunca foram ensinados a estudar a Bíblia com espírito crítico, com espírito de questionamento, né? Então, a grande parte desse povo, como é que eles se alimentam? Eles vão ali no culto 1 ou 2 vezes por semana e acabou, eles não estudam nada, absolutamente é só aquilo ali que o pastor fala, entendeu? E acabou, tá? Eles não questionam, né? E isso aí que o Rosh Wallace falou é importante, né? Você tem que também abrir, agitar o questionamento, mas também não responder tudo. E Yeshua também não respondia tudo, não. Muitas vezes ele deixava aqueles líderes religiosos no ar para que eles pudessem questionar e fazer uma autoanálise, né, do que eles estavam vivendo e o que eles estavam pensando e principalmente ensinando para o povo, né? Então é importante porque às vezes você faz um questionamento, né, com um espírito, claro, de mansidão, com amor, né, e aí você pergunta, tá, mas vem cá, se o pecado é a transgressão da lei, então se não tem lei, não tem mais pecado, aí a pessoa já regala o olho, né, e a partir daí é um convite para que ela comece a investigar e reavaliar naquilo que ela acredita. Amém, irmão? Volta. Amém. Amados, temos que, até nesses últimos aí, acompanhamento com o Rabino Mateus Andona lá, ele tem usado muito essa frase no final da sua explanação, né? Ele diz, isso é bíblico, está na Bíblia, não foi ele que inventou, né? Ele fala a palavra, quem tem ouvido, ouça. E Marcos e Mateus, há uma repetição também, que eu não sei se foi, está entre parênteses, eu não sei se foi escrita por quem traduziu, ou se foi uma palavra deles, né? Quem lê, que entenda. E essas duas palavras, esses dois, dá esse entendimento que o pastor Fernando acaba de nos colocar aí, né? Então, até lembrando, né, Rocha, que essa paraxá, ela antecede Peça, né? Sim. E isso é importante, porque aí você vê a questão do sacrifício, o porquê dessa, né? Pois bem. Depois de Purim. E antes depois de Purim. E Purim, para você que ainda não leu Esther, leia Esther. É lindo. Entre naquele entendimento, porque diz os rabinos que ali estão coisas ocultas, né? Deus não aparece, o nome de Deus não aparece, mas tem coisas ocultas ali que levam-nos ao entendimento dos acontecimentos na nossa geração, né? E na geração dos nossos pais. É o que depois a gente vai ver lá na frente. Pois bem, a questão do fogo em si, traga para os dias de hoje, né? Você está ali, hoje esse fogo é o fogo do Espírito Santo, né? É o fogo que tem que estar no nosso coração, arder dentro de nós o tempo todo, ele não pode parar. Mas, irmão Walter, como é que eu vou fazer para esse fogo estar todos os dias, a partir do momento que eu acordo, a partir do momento que eu vou deitar, enfim, no meu dia a dia, dentro do meu trabalho, dentro do ônibus, onde quer que eu esteja, eu sinto ele ardendo dentro de mim. Quando você acorda, você diga, bom dia, Espírito Santo, eis aqui o teu tempo, né? E aí você ora todos os dias. Ore diariamente. Ore em espírito, ore com palavras. Onde você for, por onde estiver caminhando, desligue-se um pouco do celular, das mídias, desligue um pouco e ore todos os dias, pelo menos uns 15 minutos do seu dia, né? Completando isso no final do dia, do início ao meio, como fazia Daniel 3 vezes ao dia,
como o pastor Fernando falou, não precisa ficar repetitivo, mas também não precisa deixar de não orar porque você está se achando repetitivo. Coloque diante do Eterno essa situação. Né? Então, e outra coisa, meu amado, o seguidor de Yeshua, né? A gente usa aqui muito a palavra crente, né? Eu meio que essa palavra me deixa um pouco coisa, mas enfim, assim, o seguidor de Yeshua, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Não adianta você abrir uma Bíblia se você não busca na oração, né, no pedido de abertura, pedir que o Arua, né, que o Espírito Santo venha e te guie por aquelas palavras e mostre aquilo que está oculto ali, o que Deus tem para revelar. Então, é essencial. Todo seguidor de Yeshua tem que ter alegria, tem que ter esse fogo, tem que explanar isso, tem que externar. Externar. Essa é a palavra. O crente, ele não é triste, tá? Ele não baixa a cabeça, não vive, coitado, meu Deus, tudo acontece só comigo. Não, foge disso, isso é coisa do inimigo, entendeu? Seja fiel a Deus e alegre-se, porque você tem Deus no coração. Sabe qual é a diferença disso? É porque o seu dia amanhã pertence a Deus, não pertence a você. Então a sua alegria é tão grande com o entendimento que você sabe que tudo que há de acontecer na sua vida, na sua casa, para sua família, irá acontecer segundo a vontade do Senhor, daquilo que você coloca na mão dele. Entendeu? Então o seu eu sai e entra a vontade de Deus. Então o crente, o seguidor de Yeshua que tem esse entendimento, ele é alegre, ele é espontâneo. Claro, o problema todo mundo tem. Uma hora você se fecha, Mateus 6,6, você se fecha, leva Deus ao seu problema. Não leva para o Facebook, não leva para o vizinho, não leva para o amigo, leva para Deus. Entendeu? E sorria, e seja alegre, porque Deus, com certeza, vai lhe dar o que é de melhor nessa vida. Amém? Bom, o Walter está inspirado hoje, né? Amém. Sempre. A Deus por essas palavras, glória, né? A Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, louvado seja. Pessoal, os irmãos, né, comentaram vários pontos importantes, né? E eu vou comentar, né, uma coisa que aconteceu essa semana, né? Como o Rochona se disse, parece que toda semana o Eterno coloca alguma coisa que a gente consegue relacionar com a Paraxá, né, trazer. Essa semana eu vi um líder, né? Um líder de uma determinada religião, não vou entrar em detalhes, mas o que aconteceu? Semana de confissão. E o que ele disse, né? Olha, pessoal, é bom que a gente se lembre agora, né, para poder realizar a confissão, tudo, dos nossos pecados. Então, o que é bom vocês fazerem? Deem uma olhadinha, deem uma lida lá nos 10 mandamentos, deem uma olhada, deem uma recapitulada, deem uma olhada ali onde tem mandamentos na Bíblia, deem uma olhada, recapitulem, para que a gente possa meditar um pouco, né? E ele disse isso para o pessoal. E eu fiquei pensando, né? Agora, beleza, agora é válido, então agora a gente olha os mandamentos para poder seguir. Então, percebe como de um lado diz que é necessário, de um lado é necessário a gente conhecer os mandamentos e seguir eles, do outro lado, ali já não é tão mais necessário porque foi abolido, porque não existe mais, porque não há mais necessidade de lei, percebe? Então é um discurso que ele não se sustenta, tá? E isso vai gerar vários problemas que eu vejo muitas pessoas, por exemplo, a pessoa vivendo de acordo com, às vezes até com achismo, sabe? A gente vai ver na Haftarah, por exemplo, que as pessoas viviam, né, o povo de Israel estava vivendo de acordo com seus próprios caminhos, de acordo com seu próprio entendimento. Então, aquilo que a pessoa entende, hoje o mundo está vivendo muito dessa forma. Então, aquilo que as pessoas acham que é certo, elas fazem ou não fazem. As pessoas, elas têm uma definição própria para si do que é certo, do que é errado. Eu acho que Deus pensa assim, eu acho que Deus pensa assado. Só que, na realidade, não tem esse acho. A verdade, o certo e o errado, não são coisas relativas. A realidade, a verdade é uma só, o certo e o errado é aquilo que está na Escritura e acabou. Não tem achismo, não tem, nessa situação é assim, nessa situação é assado. Não tem isso, tá? É do jeito que está na Escritura. Então a gente não pode cair nessa armadilha de viver do jeito que a gente acha que está errado ou não. A gente tem que viver do jeito que Deus determinou que é certo e errado. Ele determina, ele coloca isso pra gente na Escritura, né? A gente já disse aqui, a Escritura, ela é um manual, ela é uma instrução. Torá significa instrução. Instrução para quê? Instrução para nossa vida, para como é que você vai levar a tua vida, né? Aproveitando até que a gente está falando de Teshuvá, a Torá é a instrução para você conseguir alinhar a tua vida com a vontade do Criador, tá?
os mandamentos, a escritura, aquilo que Yeshua fez deve servir de exemplo para nós, né? Então, isso que o irmão Walter falou, esse fogo, essa alegria, essa vontade, essa paciência que a gente tem que ter, né? E as características principais para qualquer um que está fazendo techuvá, humildade, sinceridade, arrependimento sincero, se entregar de todo o coração, é necessário que a gente aprenda essas coisas, e a escritura dá esse norte para a gente, né? Como se a gente tivesse que chegar até um lugar, e a escritura, toda a palavra, toda a escritura, ela é um mapa, tá? Sem ela você fica perdido, você não sabe a direção, você não sabe qual caminho tomar, né? A gente tá numa, né, Paulo fala pra gente que a gente tá numa corrida, a gente tem que ser vencedor, o vencedor vai ganhar a vida eterna, vai ganhar a coroa da vida, tá? Só que você precisa saber qual caminho seguir, se você não souber qual caminho seguir, você vai acabar indo para a direção errada, tá? Então a escritura, ela é esse norte, ela é essa direção para nós, a gente precisa dela, porque sem isso você não sabe para onde ir, você não sabe qual caminho é certo ou errado. Basicamente, você não sabe o que é pecado e o que não é, percebe? Então, só complementando, os irmãos já disseram isso que eu disse, tá? Mas é importante a gente prestar bem atenção nisso, amém? Amém. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Aleluia. Amém. Então, isso daí. Devemos prestar atenção que deve-se seguir a palavra do Eterno. Nós não podemos chegar e dizer, nossa, para onde eu vou? O que é pecado? O que é agrada a Deus? Então, quem usava esse método de pergunta muito, posteriormente, foi Sócrates. Então, o filósofo Sócrates, ele usava muito essa questão de perguntar, para ver se a pessoa estava convicta da fé ou se realmente tinha um limite para a sua ignorância, né? Então, viam aqui uma pessoa nos comentários falar que é muito alegre, isso é um fruto do Ruach HaKodesh, do Espírito. Então, vamos continuar aqui para a parte final da Torá, né? Claro. A palavra davá é falou, palavra que aparece também em Isaías, capítulo 2, do 1 em diante, você vai ver a palavra, né? A palavra, e vai aparecer davar, davar, davar. E ao versículo 2, a palavra, a frase, casa de Adonai por cabeça. A palavra, a casa de Adonai por cabeça. Em hebraico, voltando 5 letras, vai aparecer a palavra shuv, retornar, voltar. Ou seja, techuvá. Tem a raiz shuv. Né? Você bota a palavra techuvá e procura shuv. S-H-U-V. Um shin e um vav. Então, vai ter essa raiz da palavra techuvá, retornar, ou seja, quando uma torneira, uma mangueira, ela volta a água. A água, você desliga ela e ela volta, ela não sai mais, ela volta. Então, você está indo contra o sistema, chamado mundo. Então, muitas nações irão retornar à casa do Eterno. Chuv. Muitas nações irão... Então, tem textos que as pessoas que vêm conversar comigo, ninguém evangelizava falando uma linguagem cristã. Ninguém evangelizava lá no Taná, não, né? Sim, fazia. Tá aqui, ó. Muitas nações irão, Isaías capítulo 2. Então, tem outras passagens que falam de anunciar a Torá, de ensinar a palavra, de falar isso, né? Tudo dando um parâmetro, dando um padrão. Então, tem um estilo estilo de novela, né? Mas, na verdade, é um relato bíblico que vai passar agora. Tem um senso crítico, como tiveram em Gênesis e como tiveram, certo, em Terra Prometida. Tem um senso crítico, porque agora vai começar Juízes e Reis, né? Então, vocês prestem muito atenção, porque vai começar outra. E aí vocês vão ver parte do cenário lá, principalmente as roupas. Tudo isso que eu notei nos outros era verdade.
Então, realmente, tinha aqueles detalhes, eles pensaram em tudo, mas tem coisas que eles colocam na chamada licença poética. Ou seja, não está no texto, você vai dizer, não está na escritura, não está mesmo, não. Mas deu um salto histórico, não foi ali. Então, eles tentam pegar alguma coisa. Quando não tem, eles colocam o que eles pensam. Então, vocês têm que ter um senso crítico. Então, techuvá, certo? Tem a raiz chuv. E fazer o caminho contrário ao sistema chamado mundo é necessário. No mundo usa-se cobiça, certo? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e soberba da vida. Né? No mundo se usa padrões contrários a techuvá. Totalmente. Quando você vai falar que Yeshua é fariseu, você já deve se preparar para as pedradas. Por quê? Porque os ensinos que passaram sobre fariseu é que vem alguns ensinos lá, tem até um versículo que tem nos evangelhos que diz assim, a doutrina dos fariseus é o fermento. Tá sim. Só que doutrina é aquela. Eu disse, olha, aqui é ensino. Que ensino é esse? Peguei a outra Bíblia e mostrei para eles que era a halahá, certo? A questão da interpretação dos ensinos judaicos. Aí ele pega o texto ali, aquele versículo, e quer falar, ó, tá vendo? Então ele não pode ser fariseu. Sim, mas ele é. A oração do Pai Nosso, as doutrinas, ressurreição, aí eu fiz a pergunta. Ressurreição é doutrina de fariseu? Cada um tem sua interpretação. Irmão, você tem que ter uma coisa sólida. Algo que você diga, é dessa forma. E uma das regras que eu aprendi é que você tem que ter, examinar a escritura à luz da escritura. Aí você pega o método Pardês e ele diz a mesma coisa. Você pega um texto aqui, uma palavra. Techuvá, inventar essa palavra. Não, tá aqui, ó. No hebraico aparece, e aparece a palavra chuve, e a raiz é assim, e tudo vai falar de retorno. Tudo vai falar de volta. Vai falar de arrependimento. Vai apontar para a santidade. Aí você pega a santidade. E assim você vai estudando. E o hebraico vai colocar um leque. Então, quando você diz que Paulo permaneceu fariseu e mostra no texto que nas traduções não tem fui fariseu. É fariseu. Quanto à lei, fariseu. Quanto à Torá, fariseu. Quando você vai procurar lá fui, não tem fui. Só tem na tradução. Então, é a cabeça do intérprete ali. Então, quando as pessoas notam, vixe, Paulo continua fariseu. Eita, Yeshua é fariseu. Né? Pelas doutrinas, pelos ensinos. E Yohanan era, João e Messou, o Batista, era essênio. Eita, e agora? E agora o quê? Pega a mensagem e absorve. Não tem nada de ruim na escritura. Nada. Ela sempre vai apontar. Agora, quer saber, para mim encerrar aqui e passar para os comentários, quer saber os livros menos lidos que eu presto atenção, que as pessoas não leem? Eu digo, abra aí no livro dos profetas. Abra aí no livro dos profetas. Aqui é batata. Certo? Você pega, abre, tá lá só os versículos marcados. É só aqueles versículos-chave. Mas a essência da mensagem, branquinha. Toda branquinha. Né? Ai de vocês, ai de... Então, ninguém estuda essa parte. Então, Isaías, né? 54:17. Pronto. Marcou, abriu em cima. Aí vai para o lado. Não, continue lendo. Volta aí um pouquinho, continue lendo, até chegar ao 17. Salmo 40, só o primeiro. Né? Veja o último versículo, que vai fazer sentido. Você esperou e no final recebeu. Né? A pressa do Senhor, você recebeu. Então, vai ter a ação de graça, sempre.
O Eterno não vai deixar a pessoa morrendo no deserto. Mas tem que entender, o Eterno quer Techuvá. Aqui eu encerro a minha participação. Serei a Torá aqui. Passo para os comentários. Amém. Amados, em relação às novelas... Riu, né? Aí, teve alguém que riu quando eu falei que ele prepare-se para pedrada. Pois é. Em relação a essas novelas, o que é mais engraçado é ver os hebreus com sotaque de carioca, né? Eles falam, lá vem os fariseus, né? Eles falam assim, né? Então, é engraçado, isso é muito engraçado, né? Mas, como diz o Rosh Wallace, mesmo tendo a liberdade poética, mesmo assim as produções são de grande, né, importância, né? Principalmente para despertar. Sim. Aí é uma curiosidade para aprender mais sobre o assunto. Essa semana aconteceu um negócio muito interessante que se aplica muito a tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Tinha um livro, eu estava vendo um vídeo onde um professor estava recomendando um livro, e eu tinha esse livro na estante, há muito tempo, estava lá na estante. Eu até tinha começado a ler, porque eu vi que ele estava marcado numa determinada página, e hoje, essa semana, eu voltei a ler esse livro. Eu falei, nossa, que conhecimento maravilhoso. Então, eu cheguei numa conclusão, amados, que tem determinados conhecimentos que, para um determinado momento na nossa vida, nós não estamos prontos para eles. Mais tarde, sabe, é que esses conhecimentos voltam a nos encontrar. Isso é, sabe? Então, nós podemos até dizer que tem momentos da nossa vida que tem livros que nos encontram, não são nós que encontramos os livros. É em relação também ao conhecimento, sabe? Às vezes você tenta falar tanto uma mensagem, né? Sobre a Techuvá, sobre arrependimento, sobre o Eterno, sobre o mandamento. A pessoa não dá muita bola, mas tem um outro momento que ela vai ter um despertar e ela vai vir te procurar, e ela vai querer mais e mais e mais e mais, porque daí ela vai estar aberta para receber aquele conhecimento, né? Então, como eu digo, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não quero estudar hebraico, não, mas as festas não, comer caché não. Mas o que a gente tem que fazer? Tem que dar o tempo, deixa a arua, né? É o espírito que convence, né? A arua de Adonai que convence o quê? Da justiça, do pecado e do juízo. Nós temos que fazer orar, né? Claro que sempre quando a gente puder dar a direção, vamos ver se a pessoa desperta, né? E para encerrar, eu até digo aqui, tem pessoas que despertam com um sussurro, né? Tem pessoas que despertam com um grito, e tem pessoas que nunca vão despertar, né? Porque Yeshua disse, ele disse, olha o que ele diz, aqueles que o meu pai me deu, nenhum deles vai se perder, mas são aqueles que o pai deu, então tem aqueles que vão se perder, entendeu, amado? Então, o que a gente precisa nisso aí para encerrar a participação? É pedir a sabedoria à Urua, para a gente não ficar lançando pérola aos porcos, porque tem gente que não adianta ficar falando, tá? Eles não querem, fecha o coração, não querem, então não adianta você ficar batendo em cima, que você acaba até ficando uma pessoa intransigente, uma pessoa chata, né? Temos que fazer a nossa parte, mas com certeza quem faz a parte maior é o nosso amigo Arua do Eterno, né? É o Espírito do Eterno que faz a maior parte, que convence e que faz que completa a obra. Amém, uma volta? Amém. Eu até fiz uma anotação aqui, na leitura que eu estava aqui enquanto o Rosh Wallace estava falando, que ler a Bíblia, né, é uma forma de sacrifício também, é oferecer um sacrifício a Deus, né? Porque a gente sabe que quando você pode ficar na frente da televisão por horas vendo um filme, vendo qualquer coisa, mas quando você entra para a leitura, começa a dar sono, o corpo começa a doer, começa a dar um desentendimento daquilo ali, a tua cabeça começa a entrar em conflito, né? Mas, então, a perseverança é tudo, né? Por isso que sempre, antes de ler, a gente precisa orar, né? E depois que fecha também, oramos também. Agora, eu ri sobre a pedrada, irmão, porque, será que estamos preparados para, né? É o que a gente vai ver lá na frente, porque realmente tem gente que vive dentro da religião, né? Se sente religioso, porém e não consegue ter firmeza naquilo. Então vai por conveniência, né? Vai por conveniência. Isso. E aí esse aí se encaixa onde? Na lei da graça. Tudo posso, né? Tudo. Então esse se encaixa na lei da graça. Né? Exatamente. Fala aí, irmão Lucas, meu amado. Bem,
Pois é, tem gente que só aceita quando você diz para ela que está tudo liberado, você pode fazer tudo do jeito que você bem entende. Só que a pessoa não aceita ouvir, não. Né? Na hora que você pega a Bíblia para falar com a pessoa sobre bênção, aí é uma maravilha, aí a pessoa quer, a pessoa diz amém, aleluia. Só que aí você vai falar com a pessoa depois, mas obediência também, né? A escritura, o ponto principal, o ponto-chave aqui é a obediência. Aí o pessoal começa a correr, começa a fugir, né? Realmente, assim, o que o Fernando disse é muito verdadeiro. Vão ter pessoas que não vão entender de jeito nenhum, mas também vão ter pessoas que naquele determinado momento não vão compreender, não vão ouvir. Mas vai passar um tempo, e de repente a pessoa vai refletindo sobre aquilo, o Eterno vai permitindo que aquilo entre no coração da pessoa, e vai chegar uma hora que essa pessoa vai te procurar, vai querer saber, né? Alguns dias atrás eu estava até presenciando isso com uma pessoa da minha família, uma pessoa que eu amo muito, e aos pouquinhos eu tento ir conversando, eu tento ir falando, eu vejo que ele não estava dando muita bola, só que de repente, de um dia para o outro, ele chegou e me perguntou algo sobre a Bíblia, sabe? E eu fiquei tipo, poxa vida, às vezes você acha que não está dando resultado, só que chega uma hora que você vê que, sabe, que a pessoa aquilo ali está entrando no coração da pessoa, aquilo ali está ficando enfocado na cabeça dela, só não está demonstrando, mas aquilo ali está mudando ela, entendeu? É uma semente, você planta uma sementinha desse tamanho, você coloca ela lá e vai demorar dias e dias e dias até você começar a ver aquele brotinho pequenininho sair. Mas depois que isso acontece, aquilo ali vai começar a crescer, aquilo lá vai virar uma árvore, tá? Então, a gente tem que ter paciência, né? Tem que ser sempre paciente. Mesmo que pareça que a pessoa não está progredindo, né? A gente tem que ser persistente, né? Isso faz parte da nossa Techuvá também. Techuvá não é só retornar para Deus, corrigir a nossa vida e parar por ali. A gente corrige a nossa vida para poder abençoar esse mundo, para poder dar exemplo, né? Através da palavra de Deus, a gente abençoa esse mundo, abençoa as pessoas que estão aqui com a gente. A gente está aqui, a gente foi enviado aqui, não é para buscar só a nossa própria salvação. A gente foi colocado aqui pelo Eterno para levar a palavra dele para os outros, para aqueles que não conhecem, para aqueles que não entendem, né? Esse despertar, né? Como o irmão Walter estava dizendo, nós estamos aqui hoje, por exemplo, a gente está compartilhando conhecimento, né? Esse entendimento, esse estudo que o Eterno deu para nós, esse conhecimento maravilhoso, a oportunidade que a gente tem para poder estudar a palavra. A gente está aqui compartilhando com cada um de vocês, meus irmãos, mas é o Eterno quem toca no coração de cada um. Só que a gente está aqui sendo ferramenta nas mãos deles, percebe? Esse é o nosso objetivo. Você faz techuvá, você santifica a tua vida, você se corrige, você se alinha com a vontade dele, para você se tornar um instrumento nas mãos dele, percebe? Para que você seja usado para realizar os planos dele, a vontade dele. Esse é o nosso objetivo. Tá? Esse é o nosso objetivo. Não é só buscar o refúgio, o céu, a salvação, a proteção, a bênção, é fugir, abandonar tudo que está aqui, abandonar tudo, todos e fugir. Eu quero ir para o céu, eu quero a salvação, eu quero bênção para minha vida, o resto que queime no fogo. Não é assim. Tá? A gente está aqui para interceder, para ser ferramenta nas mãos do Deus. Amém? Amém. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Interessante, irmão Walter, que você comentou que algumas pessoas só querem a graça, mas na verdade é impossível. Sim. É junto, né? É junto. Se você tirar, vira anarquia. Se você tirar a Torá, vira anarquia. Sem lei, sem princípio e causa tumulto. Né? Exatamente. É isso aí. Haftará? É isso aí, Haftará. Haftará, então, que está em Yirmiyahu, Jeremias 7, 21, 21, 8, 7, 21 até 8, 3, depois 9, o 22 e o 23. Né? Então, amados, a Haftará, qual é a preocupação trazida por Jeremias na época? É que o povo, né, tanto o povo quanto os sacerdotes estavam ali corrompidos. Eles já não estavam fazendo, os sacerdotes já não estavam cumprindo a questão da lei das ofertas como deveria ser, né? E o povo também já não estava fazendo as coisas com kavaná, com intenção, né? Aquele assunto que nós já trouxemos até aqui, amado. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, sabe? O que acontece? Eu uso aqui o exemplo da síndrome da bênção. O que acontece? Nós somos tão abençoados. Eu quero que vocês avaliem isso. O quanto nós somos abençoados. Às vezes nós somos tão abençoados que nós já não fazemos as coisas para o Eterno da maneira como devíamos, entendeu? Então,
se a gente for parar para analisar tudo que a gente tem, amado, a gente tem a nossa casa, a gente tem o nosso carro, a gente tem a nossa cama boa para dormir, um chuveiro bom para tomar banho, a gente tem comida, a gente tem estudo, consegue dar, muitas vezes, as coisas que os nossos filhos nos pedem. Então, veja como nós somos cercados de bênção, amado. E isso aí deixa a gente numa coisa que a gente conhece e fala muito sobre a zona de conforto, tá? Então, o que acontece? Israel era muito abençoado, muito protegido pelo Eterno. E aí, um grande cuidado que o Eterno sempre pedia para eles era para eles tomar cuidado principalmente com a idolatria, porque a idolatria iria afastar eles do Eterno e de todas essas bênçãos, né? Então, por o fato dele estar, né, Israel sempre foi comparado a, sabe, como se fosse assim um pintinho que estivesse debaixo das asas da galinha, né, protegido, né? Isso até tem o Salmo diz, debaixo das tuas asas eu estarei seguro, né? A tua verdade é escudo e broquel. Então, o que a gente vê? O povo, por ter tanta abundância, tanta facilidade, como nós temos hoje no dia de hoje a gente faz quase tudo através do celular, né? A gente tem muita facilidade, a gente esquece de fazer as coisas com as verdadeiras intenções, né? Com a verdadeira força que a coisa precisa. E aí, Jeremias vem para divertir o povo, né? Não somente o povo como um todo, como também o sacerdote, para que eles se voltem ao Eterno novamente, amado, de todo o coração, e voltem a fazer aquilo para o Eterno da forma como deveria ser, como foi originalmente projetado, né? Que houvesse intenção, que houvesse fé, não que a pessoa levasse ali aquele sacrifício por meramente levar, mas que aquilo realmente viesse a doer na alma dela, e ela lembrar que aquele animal ali estava sendo morto no lugar dela, né, por uma expiação do pecado, que aquilo realmente doesse na alma, para que a pessoa se conscientizasse que não deveria mais repetir aquele pecado, né, para que um sangue inocente não precisasse novamente a ser derramado, né. E no final, o verso 9, aqui, ele diz assim: assim diz o Eterno, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Por quê? O que a gente lê quando a gente vê isso aqui? A gente vê que a sociedade estava o quê? Num conformismo, né? Estava no quê? Numa zona de conforto, estava tudo muito bem, né? Mas aqui vem uma advertência: vocês não se apeguem achando que pelo fato de estar tudo bem, não se gloriem na sabedoria de vocês, não se gloriem nas riquezas de vocês, né? Aí ele vem a advertência: antes se glorifique em me entender, em me conhecer e saber que eu sou o Eterno, que pratico misericórdia, retidão e justiça na terra, porque nisto me deleito, né? Então, conhecer, como é que se conhece o Eterno? Através da sua palavra, né? Da sua davar, né? Da sua Torá. Ali a gente sabe qual é a verdadeira vontade do Eterno para a nossa vida ou não, né? Então, um cuidado que a gente tem que ter. Ao fazer para o Eterno, fazer de todo o coração. Não faça nada mecanicamente. Ainda que as orações de Sidur, você lê a mesma oração, não faz mecânico, faz com intenção, se concentra todo dia naquilo que você está fazendo. Hoje você não faz mais sacrifício de animais, né? Mas vai ler a Escritura, vai preparar para estudar a Torá, arrastará os escritos nazarenos durante a semana, faz de todo o coração, faz com intenção. O que eu posso aprender isso aqui? O que isso aqui vai me aproximar mais do Eterno? Como é que eu vou aplicar isso aqui na minha vida espiritual, né? Fazendo assim, a gente com certeza vai conseguir se aproximar mais do Eterno, né? E não vai deixar com que a correria do dia a dia, os compromissos do dia a dia, nos afaste das coisas dele, né? Que são as mais importantes para a nossa vida. Então, isso é Haftará, tá bom? Rosh Wallace, então, pela ordem? Está fechado. Eu vi também que fala que o Eterno enviou profetas, né? É que é a fala do Eterno. Assim, os profetas, quando ele enviava, falavam e falam até hoje. Até hoje tem profetas. Muito, muito difícil você identificar, mas tem. Por quê? Porque aumentou os falsos também, né? Pessoas dizendo que é a igreja de Laodiceia, né? A Kahal de Laodiceia, e verdadeiros profetas, né? O que o Eterno quer que fale. Aí ele vai lá e fala, porque profecia, vocês vão ver muito assim, as pessoas dizendo, profetize, irmão,
Na verdade, é abençoe, irmão. Certo? É diferente. Então, abençoe, irmão. Aí tudo bem. Mas profetize. Não existe isso de eu querer profetizar, porque a Escritura mesmo diz, na Brit Hadashah também fala, que a profecia não é de questão pessoal. Não é isso, não. Foi feita por inspiração do Espírito de Elohim. Então, no Espírito de Deus, pelo Ruach HaKodesh. Então, toda a Escritura é inspirada para ensinar e tal. Então, tem a inspiração de Deus. Então, Deus soprou nos Escritores. Então, entendendo isso, vocês vão ver que não existe isso de profetize, irmão. Profetiza ali para o outro. Profetiza. Não existe isso. Existe abençoe. Aí você pode distribuir. Tem uma tradição rabínica que diz que é 100 bênçãos por dia. Eles pegam uma palavra de Davi e ali tem a raiz do número 100. E justamente no contexto de bênção. Então, o que acontece? Também eu vejo que não pode ser banalizada. Profecia não pode ser banalizada. O profeta lá, Jeremias, está falando lá, alertando, né, muito para isso. E ele fala constantemente, Deus falou, e assim o Eterno falou. Então, é algo que o Eterno adverte, é algo que o Senhor declara a sua vontade, através desse dom. Normalmente, quando estão errados, e se não ouvem o profeta, era pior. Então, quando gerava confusão e tumulto, como a gente viu na Paraxá. Então, quando você vê um profeta, espírito de mansidão, o que eu posso fazer para consertar isso daí? Né? É genuíno mesmo? Você já identificou que é genuíno? Tem caráter? Certo. E o que Deus quer que eu faça para consertar este erro? Porque nem tudo que fala, né, é realmente aquilo que a pessoa está falando realmente de Deus. Vieram dizer que na minha vida, eu acho que o mês passado, retrasado, não, no início desse ano, vieram dizer que eu tinha desviado. Por causa que eu agora sou judeu messiânico. Então, vieram dizer isso. Usar o termo apostasia. Então, assim, eu ri, né? Na hora, eu disse, franzi a testa e fui conversar com a pessoa. Não, não é isso, não. Aí expliquei, a pessoa entendeu. Então, não era Deus falando, né? Vieram dizer que o pé da minha esposa não estava bom ainda por causa da pintura da unha. Aí é demais. Deus vai perder tempo com isso. Aí é demais, né? Então, assim, vocês podem já identificar, né? Quem for. Mas, realmente, não é banalizar a profecia, certo? Então, eu deixo aqui um alerta. Não banalizem, é muito perigoso. E quem realmente é um profeta de Deus vai corrigir esse tipo de pessoa. Amém. Amém. Rapidamente aqui, lembrando, né, que adorar o Senhor, ele tem uma forma certa, né? A partir do momento que tu faz uma adoração de forma equivocada, tu acende um fogo estranho e aí, né, vai ter problema. Outra coisa muito interessante aqui é a questão da obediência e do rito. Tem gente que vai para a igreja atrás de ritos, porque é bonitinho, porque levanta a mão, porque senta, né? A forma que fala, né? E os sinais e tudo aquilo, né? Tem gente e é um problema. E aí não tem obediência, mas vai pelo rito, vai pelo oba-oba, né? A questão também que o Rocha falou, né? Adonai sempre mandava os seus profetas, né? Yeshua capacitou e enviou os seus discípulos, né? E hoje recebemos dos discípulos de Yeshua. Nós estamos aqui falando exatamente isso, né? Estamos compartilhando esse momento, porque eles compartilharam com os outros e assim sucessivamente, e nos alcançou pela glória e pela misericórdia do Senhor, glorificado seja Adonai. E, né? Aí o Rocha falou uma coisa que, Rocha, eu tenho muito medo que muitas carraus, às vezes,
misturam os usos e costumes com a palavra da Torá. Entendeu? E aí falam certas coisas que não estão de acordo, que Deus não vai se preocupar com esse detalhe. Entendeu? Porque falta conhecimento, mas tem conhecimento dos usos e costumes. Toma aquilo como uma verdade, né? Coloca ali um versículo que justifica, o que ele entende que justifica, e aí, né, acaba matando o irmão na fé. Essa é a verdade. Amém? Fala, amém. Meu amado irmão Lucas. Deixa amém. Deus te usar, meu irmão. Amém. Pessoal, essa semana eu estava, assim que eu li a porção da Haftará, né, eu me lembrei de uma discussão que a gente estava tendo no trabalho essa semana, né, um momento ali que a gente acabou se distraindo, começou a conversar um pouco ali, eu e meus colegas do serviço, e a gente trabalha na área hospitalar, a gente estava falando sobre problemas com relação a muitas mães, né, muitas mães, muitos pais. A gente chegou naqueles casos, crianças que sofrem, né, estava falando de aborto também, coisas desse tipo, né, o pai e a mãe que acabam, às vezes, até atentando contra a vida do próprio filho, casos aí horríveis que a gente vê de mães que, sabe, que não tem a cabeça no lugar, sabe, não tem equilíbrio, às vezes tem um bebê, tenta, sabe, casos que a gente vê no jornal, por exemplo, de mães colocando um bebê recém-nascido no lixo, coisa do tipo, coisas horríveis, pessoal, coisas horríveis. E a gente estava conversando sobre isso, e aí um colega falou, não, eu acho que o que está acontecendo hoje é isso. Não, eu acho que aí outro falou, não, o problema é que as pessoas, sabe assim, cada um começou a dar um problema, cada um começou a dar um motivo. Só que a situação é complicada, o que está acontecendo hoje no mundo, a maldade no mundo no geral, tá? A maldade no geral, os problemas, a guerra, a fome, a pobreza, a miséria, a falta de amor, são vários problemas e são várias causas, são vários motivos, né? Só que ali na hora a gente conversando, um citava um motivo, outro citava outro problema, cada um tentava dar né, debatendo ali o porquê que isso está acontecendo, por que o mundo está ficando desse jeito, né? E aí depois eu fui refletindo, pessoal, seja qual for o motivo, seja qual for o problema, o resultado disso tudo, o resultado do ritmo, do rumo que o mundo está levando hoje, é resultado do afastamento de Deus, pessoal. Tá? É resultado do afastamento do povo, da humanidade, para com o Criador. A gente vê isso aqui na Haftará. Tá? Então, como é que esse povo estava vivendo aqui na Haftará? Como é que o povo de Israel estava vivendo? Eles não davam ouvidos à palavra de Deus, tá? Primeira coisa, eles não davam ouvidos à palavra de Deus. Então, a Adonai dizia, o povo não dava ouvido, não queria nem saber. Né? A gente tem que parar para pensar, será que a gente está agindo parecido? Será que a gente está agindo de forma semelhante hoje? Será que a gente está igual? Será que a gente não está pior? Né? Então, o povo não dava ouvidos à palavra de Deus, tá? Viviam de acordo com seus próprios planos, tá bom? Ali nos versículos, a gente vai ver lá no versículo 24, né, do capítulo 7, então o povo vivia de acordo com os próprios planos, né, como a gente tinha falado antes. Então, o que eu acho que está certo eu faço, o que eu acho que não está eu não faço, a pessoa vivia de acordo com o entendimento dela, não se preocupava com a palavra, não se preocupava com o que Deus disse. Eram teimosos, não se arrependiam, né, vai falar que eles eram pescoço duro. O que é a pessoa de pescoço duro? A pessoa que não baixa a cabeça, né, não baixa a cabeça, não pede perdão, não admite que errou, é uma pessoa orgulhosa, né, esse povo estava vivendo assim, faziam o que era mal aos olhos de Deus, olha só que coisa, né, eles faziam o que era mal aos olhos de Deus, e muitos, né, fingiam que estavam fazendo a vontade dele. Então, o povo de Israel chegou ao ponto, como a gente vê lá no versículo 30 em diante, o povo de Israel chegou ao ponto de sacrificar os próprios filhos, tá? Fazer coisas abomináveis, coisas que os outros povos pagãos que serviam a demônios estavam fazendo. O povo de Israel se envolveu com tudo isso e fazia isso, inclusive, achando que estava fazendo a vontade do Criador, tá? Então, a gente tem que parar e refletir. O que aconteceu com esse povo? Qual foi a profecia para esse povo, né? A profecia, a gente vê aqui no final do capítulo 7. Foi destruição, foi morte, destruição, foi severo demais, foi muito severo, tá? A gente vai ver o Messias falando, lá no porção dos Escritos de hoje, vai ver o Messias falando do tempo do fim, das coisas que estão para acontecer, das coisas que já aconteceram também, tá? Tudo isso, todo esse caos, toda essa calamidade, e doença, morte, guerra, tristeza, miséria, tudo isso, pessoal, é resultado do afastamento de Deus. Quando a humanidade, quando o povo se afasta de Deus, essas coisas começam a acontecer e começam a se multiplicar, tá? Antes de eu terminar, eu lembro nessa discussão que a gente estava tendo no trabalho, a gente pensando, né? Poxa vida, na época dos nossos avós não era assim. Na época dos nossos avós a gente podia deixar as crianças brincarem na rua, por exemplo. Já não era a minha geração. Na minha geração,
nem pensar em sair para a rua para brincar. Lá não tinha isso. Então a gente vê assim, nas gerações passadas, o que tinha de diferente, né? Sempre houve maldade, sempre houve pessoas sem amor pelo próximo, gente mal intencionada, sempre houve gente sem condição financeira, muitas vezes, sempre houve pobreza e miséria. Só que hoje, isso se multiplicou de uma maneira gigantesca, de uma maneira assustadora. O que acontece? Quando você para ver o estilo de vida dos nossos avós, eles tinham temor a Deus muito maior, tinham um respeito muito maior, né? Coisa que a gente não vê mais hoje. A gente não vê mais respeito nenhum ao princípio do Criador. Vai você falar sobre leis de Cacheruti, vai você falar sobre pecados sexuais, sobre homossexualidade, por exemplo, hoje você vai ser apedrejado, tá? Então é muito difícil, tá? É muito difícil. Tá vendo um afastamento de Deus muito grande e a maldade, a destruição, tudo que é ruim nesse mundo está se multiplicando num ritmo muito rápido por conta disso, tá, pessoal? Essa é a minha parte aqui. Amém? Amém. Vamos lá, então. Espírito Nazareno agora. Agora Espírito Nazareno com nosso querido irmão Walter. Agora, vamos lá, então. Essa leitura, meus amados, já começa, na verdade, ela é de Marcos 13, né, todo o capítulo 13 ali, mas ela já começa no 8, no versículo 35, que diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do evangelho, esse a salvará. Aqui começa verdadeiramente a nossa fidelidade, Yeshua chamando a todos a sua fidelidade dentro da palavra. Então, João Marcos, né, esse autor aqui, atribuído esse livro a ele, né, ele tem duas situações aqui interessantes. Primeiro, que ele era seguidor muito próximo de Kefa, né, de Pedro, e depois ele continuou a sua caminhada com Paulo e Barnabé nas primeiras missões. E aí ele trouxe todos os sermões, né, a qual ele ouviu dos discípulos, né, para que tudo isso não se perdesse, né? Porque Mateus, Tiago, todos os 4 que estavam lá, né, João, André, ouviram esses sermões, e até eu fiz aqui um estágio muito interessante, porque, né, dores ouviu Pedro, tribulação ouviu Tiago, filho do homem ouviu João, e a vigília ouviu André. Aqui é uma coisa minha, que eu, ali lendo a palavra, né, trouxe. E aí, o sermão começa, né, o sermão profético, ele começa dizendo o seguinte, no capítulo 3, a partir do 1, né, e saindo ele o templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedra, olha que edifício. E respondeu Jesus, disse-lhe: vê este grande edifício, não ficará pedra sobre pedra, e que não seja derribado, né? Então, dali para frente, ele começa a ensinar os discípulos o que ele estava profetizando e o que iria acontecer. Diz Flávio José que as pedras e os edifícios da época eram tão grandes e tão que qualquer mente humana, né, na sua sã filosofia, não via como destruir tudo aquilo ali. Não tinha como, né? Mas Yeshua sabia o que iria acontecer. Tanto que ele profetizou naquele momento que ele sairia, né, dali e não voltaria mais. Então ele saiu do templo, como diz em Mateus 24:1, ele saiu do templo e sabia que não voltaria mais ali, né? E ele sabia que o verdadeiro templo ele estava edificando. Aonde? Dentro de nós. Oh, glória a Deus. Meu Pai, obrigado, Senhor. Então, ele edificou o templo, né? Porque depois que ele foi ao Pai, ele mandou o Espírito Santo, né, para que viesse ao nosso encontro e nos enchesse esse templo de fogo, e que esse fogo ardesse ainda mais essa chama, e que desse continuidade ao seu trabalho na terra. Então, ele fez essa caminhada com os discípulos, e ele organizou dessa forma o seu idem, através dos discípulos. E aí a palavra de Yeshua se cumpre, né? O que vai acontecer? Olha só que interessante. Ele disse, né,
que não ficaria pedra sobre pedra, que muito iria ter guerras e rumores de guerras, nações contra nações, tudo iria acontecer dessa forma. E começou, e ele já estava predizendo que isso iria começar a acontecer depois que ele fosse ao Pai. Por quê? Porque ele trouxe uma verdade, ele buscou inserir essa verdade entre os homens, ele queria pacificar todas as tribos, ele queria mostrar que todos deveriam referenciar ao único Deus, ao único eterno, né? O Senhor criador de céus e terras, e que zelava pelo bem do homem. Só que não conseguiram entender. E ele vendo que muitos não deram, né, atenção à sua palavra, não voltaram o seu coração e o seu rosto para a face do Pai, ele disse, eu estou indo, porque depois que eu for, tudo isso vai acontecer. E aí vocês busquem salvar aqueles que ainda querem salvação. Ah, glória a Deus. Então, o que vai acontecer? Ele vai ao Pai. E ele indo, 70 anos depois, a destruição do templo físico começa. Guerras começam. E as coisas começam a criar uma desordem. Né? E aí ele diz, olha, quem lê, que entenda. Né? E aí vem a grande tribulação. E Yeshua lembra, né, da profecia de Daniel, né, da profanação do templo. E aí eu digo para você, o que você tem que fazer feito com o seu corpo hoje? O que você tem dado, né, em troca desse amor que Yeshua, né, colocou no nosso coração, né, e o Pai sacrificou o Filho em prol desse amor? O que você tem feito? O que você tem buscado de entendimento? Né? O que você tem consagrado o teu corpo, o teu tempo, né, em oração? Você tem buscado o quê? A face do Senhor, a mão do Senhor, os favores dele? Se você estiver nesse caminho, mude, entenda, você não pode ir por esse caminho. Isso pode levar à destruição do teu tempo, né? Isso pode afastar o Espírito Santo de ti. Enfim, né? Então, aí ele fala, olha, o tempo sagrado, né, são vocês, né? E aí ele diz, mas espera aí, para que vocês entendam, para que vocês saibam que haverá um momento em que haverão pessoas que dirão, olha, eu sou Deus, eu sou Cristo, eu vim para te salvar. E aí aqueles que não estão firmes na rocha, entendendo a palavra do Senhor, serão enganados, né? E aí esses serão tirados da presença de Deus. Então, se você não tem o entendimento, se você busca mais a mão do Senhor do que a sua face, se você está na graça do que tudo pode, com certeza você é um candidato a ser enganado. Com certeza. Né? Então, meu amado, se você está em cima do muro, né, passe para o lado que você deve ficar. Tá? Não fique em cima do muro. Tenha esse entendimento. E aí ele diz, olha, né, os discípulos, Senhor, quando é que vai acontecer isso? Né? Quando que vai vir a tua vida, a tua vinda? De que momento que a gente pode observar isso? Então, a vinda de Yeshua, que ele virá como juiz, aí você tem que ter um entendimento, né? Como eu estou aqui até replicando uma fala, né, do Rabino Mateus Zandona, que ele que nos estudos ele sempre fala, olha, Yeshua vai vir como juiz, e ele virá como juiz. E se você buscar na palavra esse entendimento, realmente ele virá como juiz. Ele já veio, falou, deixou toda a situação organizada, né? Mostrou o verdadeiro amor, e agora ele virá como juiz. Entenda o que você deve entender. Então, Yeshua profetizou esse momento, a sua volta. Né? Ele está profetizando aqui, né? E ele dará sinais. Né? Agora, que sinal é esse? Só vai entender esse sinal, irmão Wallace, pastor Fernando, irmão amado Lucas, só vai entender esse sinal, e irmãos que estão me ouvindo, aqueles que têm entendimento da Torá e da Brit Hadashah. Esses que verdadeiramente
conhecem isso e praticam, esses vão entender o sinal. Mas aqueles que acham que conhecem e que estão no senso comum, como no dia de Noé, né? Comendo, bebendo, dando-se em casamento, esses vão olhar para o céu e falar, olha, está escurecendo a lua. Ah, isso deve ser um eclipse. Olha, tal coisa está acontecendo. Ah, eu acho que se olhar lá no jornal, isso deve ter acontecido há milhões de anos atrás. Ah, isso a ciência explica. Mas aquele que verdadeiramente tem no coração todo o ensinamento de Yeshua e que o Eterno trouxe a clareza, aquilo que está oculto na palavra, esse vai dizer, meu Deus está voltando, Adonai está voltando, Yeshua está nas nuvens, é Ele que está vindo. Então você vai simplesmente largar o que estiver fazendo e vai correr em direção a Ele, vai se ajoelhar e vai ter a certeza de que você vai ser tirado dessa tribulação da qual o homem, o ímpio, vai começar a viver. E quando se dará isso, nem Yeshua sabia, e ele disse aos seus discípulos amados que ele tinha no coração, e que ele tinha certeza que os amavam tanto, e ele disse, nem eu sei, somente o meu Pai. Então, eu vou dizer a vocês, o que eu estou falando agora, é que vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, e esperem no Senhor com fé, porque vocês foram alcançados, então vigiai e orai, e esperem no Senhor. Então, temos ali em Mateus 24:45 que diz, bem-aventurado aquele que é salvo, e que o Senhor, quando vier, achará servindo assim. Então ele cita aqui a parábola do Senhor que sai e fica 2 servos, né? E aí um deles pensa, o meu Senhor está demorando, ele não vai vir. E aí ele começa a espancar, ele começa a fazer a estripulia dentro da sua casa, né? Os prudentes ainda tiveram que botar um vigia, dizendo, olha, quando o nosso Senhor chegar, tu nos avisa. Não, amado, cada um tem que estar vigilante. Não sou eu o vigia que ficará. Hoje eu sou vigia pelas almas que a gente ora, hoje eu sou vigia pelos irmãos que a gente ora. Mas quando acontecer essas coisas, eu não vou estar mais como vigia, porque não vai dar tempo. Então cada um busque vigiar e orar. Então triste será para aquele que, né, negligenciar a palavra de Deus, triste será para aquele que não tiver e não abrir o coração e o entendimento à palavra do Senhor. As minhas lágrimas são de pesar porque eu vejo muita gente que já se foi e não conseguiu buscar essa verdade. Muita gente que está sendo iludida, buscando uma verdade falsa, porque na verdade o homem hoje ele quer ser Deus, ele quer ser dono do seu tempo, ele quer ser dono das suas vontades. Tu conversa com as pessoas e diz, olha, graças a Deus amanhã vai ser um novo dia, e ele diz, graças a Deus, não, se amanhã eu não acordar e não trabalhar, eu não vou ter nada. Mas, amado, não é por nós, é por Deus, porque se ele quiser, ele te tampa o fôlego e tu já era. Será que é tão difícil de entender? Será que é tão difícil de entender isso? Que nós devemos a nossa vida em tudo que temos e tudo que somos a Adonai? É difícil isso? Gostamos de viver no luxo, queremos viver no luxo, mas entenda uma coisa, nada disso agrada ao Senhor. Então procure a face do Senhor, procure fazer aquilo que lhe agrada. O tempo não é teu, o ar que tu respira não é teu. Tá? Então todos os dias acorde com chuva, com sol, doendo o corpo, com trabalho, sem trabalho, com tribulação, sem tribulação. Agradeça a Deus e diga, Senhor, eu estou aqui. Eis aqui o teu servo. E continua aqui até que tu venha cumprir aquilo que a tua palavra fala e trazer refrigério à minha alma, ao meu coração e me livrar de todo esse peso a qual a minha alma e a minha carne diz e grita dentro de mim que quer
a vontade do mundo e não a tua vontade. Amém. Baruch Hashem, que Deus seja louvado. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Pai. Amém. 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 Forte, né? Forte. O Texas aqui perguntou algo. Texas, eu vou dar só uma rapidinha, porque a gente está na Paraxá e não está em Mateus. A geração que você vê aí não é tempo, certo? Ele está falando que Israel iria ver a era messiânica, tá? Aí até hoje para ver. Quer dizer que era aquele Israel daquela época, certo? E na parábola na figueira é uma parábola, não está falando de tempo, certo? Uma coisa é o sinal, né? O sinal do Filho do Homem. Então, o povo de Israel vai ver. Né? É muito forte, Walter. Tem muita coisa que fala aí, mas eu vou falar sobre o princípio das dores, onde a gente se encontra. É interessante que Matitiahu, ele vai falar isso, mas Marcos, ele diz, depois daquela tribulação, né? Daqueles dias. No verso, deixa eu ver aqui, no verso 24. E naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, né? Então, você veja, tribulação ali é aflição. Dores, antes disso, é realmente tristeza e penúrio. Então, assim, seja a linha que você esteja acreditando, tem que ter algumas coisas. Israel tem que estar presente no plano da salvação, certo? Não pode tirar Israel. Você pode ser pré-mid e tal, mas não pode tirar Israel, não. Porque se você tirar Israel, aí fica uma visão realmente cristã. Mas se você coloca Israel no plano da salvação, ali, mas tem gente que diz, não, Israel vai para grande tribulação. Não, certo? Que vai ter, vai, mas vai ter também gentil. Então, eu não vejo como alguns veem aí. Mas tem muita gente que despreza a salvação. Realmente não é agradecido nem pelo dia. Então, por isso que diz, aquele que persevera até o fim, Paulo fala que os tempos finais são tempos difíceis. Vocês acham esses tempos finais em Gênesis, certo? Então, eu vejo muito por esse lado. Então, veja, princípio, versículo 19, fala, tamanha tribulação que o tempo grande de tribulação é algo que marcará a humanidade. Aqui não explica a visão completa, quem vai falar é Shaul, que é mais conhecido como Paulo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 7 e 8, que ele diz que tem que ser retirado o que o detém. O que o detém, algumas pessoas dizem que é o Ruach HaKodesh, mas como se é o Eterno está em todos os lugares. Então, não pode ser retirado algo que não sai. Então, mas aí as pessoas estão sozinhas, não se converte. A Escritura é muito clara. Quem mostra a justiça, o pecado, o juízo, o Moré Fernando já falou, que é justamente o Rua. Olha, dá um tempo, o Rua vai mostrar, o Ruach HaKodesh vai mostrar. Então, tem coisas que só o Rua. Então, assim, era o irmão Valdo chorando e eu querendo chorar aqui também, me segurando. Manteiga dele. Então, o que acontece, irmão? Vocês têm que perseverar até o fim para que seja salvo. Perseverem na Torá, perseverem nos escritos, perseverem na Haftará. Amém? Amém. Uma das orações do Sidur que a gente faz todo dia de manhã, a gente diz ao Eterno, Eterno, obrigado por ter devolvido a minha alma, né? A gente não pode ser da turma como diz o irmão Walter, da turma de que, tudo é coincidência, não, mas tudo já foi assim antigamente, então agora está acontecendo de novo, mas não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver, isso aí não é sinal da volta de Yeshua, amado. A gente tem que tomar cuidado. Todo dia a gente tem que ter a certeza da nossa salvação em Yeshua, né? A volta dele é comparada ao ladrão, né? Então, porque se a gente soubesse que hora que viria o ladrão, a gente não deixaria entrar, não é verdade? Então, vai ser assim, surpresa.
Porque é como nos dias não é, tava bebendo, tava casando, dando-se em casamento, até que, né, veio o dilúvio e matou ali a todos, né? Foi salvo apenas a família de Noé. Então, uma palavra aí que eu quero deixar para os irmãos, a vigilância, né? Tudo que você for fazer, seja vigilante, né? Busque o equilíbrio, né? Busque o equilíbrio e seja vigilante, principalmente nas suas escolhas, nas suas atitudes, né? E use aquela regra que eu passei para vocês, né? Sempre pergunte, será que isso aí que eu vou fazer, será que Yeshua faria comigo? Será que Yeshua entraria comigo nesse lugar? Será que Yeshua entraria comigo nessa sociedade? Se ele faria, será que Yeshua leria esse livro? Se ele assistiria esse filme comigo na Netflix? Então, é um bom parâmetro para a gente não se perder, né? Momento muito emocionante ali, realmente, do irmão Walter. A palavra foi muito forte, acho que não tem nem muito o que acrescentar, foi muito, muito forte mesmo, amado. Mas é uma advertência, né? Para que a gente não se iluda com as coisas do mundo, né? O homem normal, o que é o homem normal? O homem que não depende da rua de Adonai, ele quer fazer tudo pelo seu braço, pela sua própria força. Ele acha que ele pode, que ele faz, né? Que ele é que faz acontecer, mas não é assim, amado. Nós temos que ser totalmente independentes, porque, como diz o irmão Walter, a quem pertence o nosso próximo suspiro, né? Isso aqui é a rua de Adonai. Se ele tira o fôlego de vida de nós, o que nós somos? O pó que vamos voltar para a terra, simplesmente assim, né? Então, possamos ser humildes, possamos buscar a face de Adonai, corrigir o nosso caminho, fazer uma techuvá de verdade, nos arrepender dos nossos pecados, cumprir as mitzvot, cumprir a vontade do Eterno e todo dia aguardar. Nós temos que ser a noiva que todo dia olha pela janela e diz: será que não é hoje que o noivo vai voltar? Né? 70 anos. Deus. Em 70 anos, o templo físico foi destruído. Mas lembramos que Yeshua disse que depois que a videira viesse a florescer, que é Israel, não passaria mais uma geração, tá? Então, o que nós temos que tomar cuidado nisso aí? O dia e hora a gente não sabe, nem Yeshua sabe, mas a gente tem que tomar cuidado com os sinais e com o tempo. Porque se nós estamos em 5.782, com mais 200 anos que se perderem em Esdras, dá 5.982. Para completar o próximo milênio, são o quê? 18 anos, tá? Então, a gente tem uma noção, tá? E depois o que vai acontecer depois, irmão Fernando? Querido, é sétimo milênio, a Terra entra em Shabat, obrigatoriamente, não tem como escapar disso, tá? Isso é o que está escrito na palavra. Tem que haver Shabat. Ai, não, é o milênio, é o Shabat do milênio, que tá escrito, isso está na Escritura, não tem como escapar, tá? Então, é isso aí, 18 né? anos. Então... Todo mundo pensava que era 200 e pouco. Não, então, veja, amados, o que nós... A minha oração pelas nossas vidas hoje é o seguinte: Eterno, nos ajude a remir bem o nosso tempo, que a gente possa saber bem o que está fazendo com ele, e que a gente possa fazer boas escolhas sempre ao lado de Adonai. Fala aí, Lucas, para nós encerrar. Para encerrar, não tem muito que acrescentar, né? Os irmãos já passaram por tudo. O irmão Walter foi muito forte o que o irmão Walter disse, toca demais. Realmente, a gente precisa estar alerta, né? O Messias, ele é como um ladrão, pode voltar a qualquer momento, ele pode surgir. Eu achei lindo isso que o Fernando disse, né? Como a noiva que olha pela janela e todo dia ela olha, ela espera para ver, será que é hoje que o meu noivo vai voltar, que o meu noivo vai chegar, né, pessoal? E a gente tem que estar assim todos os dias, a gente tem que esperar por esse dia, a gente não deve ter medo. É difícil, o tempo de tribulação vai ser difícil, toda a terra vai passar por isso, já está passando. A gente não precisa nem ficar falando aqui que os sinais já estão aí, porque qualquer um já consegue enxergar, realmente, só não vê quem não quer, tá? Aqui Yeshua, ele fala de terremotos, de guerras próximas, guerras distantes. Essa semana a gente viu duas dessas coisas acontecerem ao mesmo tempo, tá? A gente viu aí um terremoto enorme no Japão, um dos maiores que eles já tiveram, e ao mesmo tempo a gente está vendo o que está acontecendo em outros países. Então, pessoal, os sinais estão aí, eles estão aumentando. Yeshua disse que quando essas coisas começarem a acontecer, quando a gente via essas coisas acontecendo, é sinal de que a gente está no princípio das dores. Então, tem realmente um tempo ainda, a gente não sabe, pode ter, pode não ter, mas a gente tem essa noção
E a gente precisa estar vigiando, a gente precisa estar o tempo inteiro vigiando. Quando eu ouvi meu irmão Walter falar, né, eu sempre penso muito em algo que Yeshua disse, eu não sou muito bom para decorar os versículos certinho, o número e tal, mas Yeshua diz pra gente, né, não vale a pena você abrir mão, você perder a vida eterna por um prazer momentâneo, ou seja, qual for o prazer, ou o benefício, ou seja o que for que você puder ter nessa terra, nada aqui vale a pena ser trocado pela vida eterna, pela salvação. Imagina a vida eterna, você poder estar vivendo ao lado do eterno, você poder ver o Criador com os teus olhos, poder estar ali junto com o Messias, junto com os teus irmãos. Sabe, pessoal, nada aqui nessa terra, nada aqui vale a pena abrir mão de tudo aquilo, essa vida curta que a gente tem aqui, tá? A gente vê pessoas aí que, sabe, que pensam que a gente tá aí, tem uma vida inteira pela frente, não para pensar que essa vida inteira não é nada, é muito curta, na verdade, vê o tempo passar. Não, você olha e fala, não, tô novo ainda, vou deixar para me arrepender lá no final da minha vida, vou deixar para me preocupar com Deus no final da minha vida. Tem muita gente que pensa assim, você pode dormir hoje e amanhã nem sequer acordar, percebe? E mesmo que você viva uma vida inteira, o tempo passa, a gente nem vê, quando a gente vê, a gente fala, nossa, sabe? Eu, por exemplo, já faz 8 anos que eu saí de São Paulo, eu tô morando na cidade de Atibaia. Pessoal, eu olho para trás e eu falo, meu Deus, parece que eu vim para cá ano passado, ano retrasado, porque o tempo passa e você não percebe. Então, o tempo, ele engana a gente. Você acha que tem muito tempo pela frente, quando você vê passar muito rápido, e a gente se ocupa, a gente se preocupa com os nossos afazeres diários, com nossos problemas, e conta, e trabalho, e estudo, e projeto, e o tempo passa, e quando a gente vê, você olha para trás e fala, meu Deus, esse tempo todo eu me preocupei com as minhas coisas, eu me preocupei com a minha vida, com os meus problemas, e desse tempo, o que eu fiz com esse tempo para Deus? Sabe, que parcela desse tempo eu tirei para ler a Escritura, para orar, para realmente estar vigiando, estar alerta, estar corrigindo a minha vida? Quando você para e pensa, muitas vezes a gente percebe até que esqueceu, sabe? Então não vale a pena, pessoal, a gente se preocupar tanto com as coisas do nosso dia a dia. Realmente, a gente tem que se preocupar com essas coisas, mas a gente não pode colocar essas coisas antes de Deus, porque o tempo passa, você não percebe. Quando você vê, você não fez nada, percebe? Então é importante, a gente tem que se manter alerta. Amém? Amém. Amém. Antes de encerrar, eu estou vendo aqui, eu estou olhando lá para fora, tem um cara na praia, tá chovendo, ele tá de sombrinha, né? Aí tá olhando para ele e fala, que cara estranho, pô, o cara tá de sombrinha vermelha na praia, tá chovendo. Falei, cara, será que as pessoas não olham de fora Ganhou e não dizem que a gente é? Não, falar, então será que as pessoas não olham pra gente e falam assim, cara, que cara estranho, às vezes a gente se sente que nem aquele cara lá de sombrinha na praia chovendo, entendeu? Exato. Mas não faz mal. O importante é que o Eterno está do nosso lado e a gente está fazendo a vontade do nosso lado. Chega até a ser engraçado. Estou olhando para o cara lá. Eu comentar no canal Cartuve. É isso aí. Meus amados, foi muito especial, né? Louvamos ao Eterno. Vamos então para a benção arônica, né? Já está definindo o nosso estudo para a semana que vem. Louvamos ao Eterno por mais desse Shabbat, amém? E vaverecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha, viruneka. Issa Adonai panav elecha, veasen lecha shalom. Eterno Bishem Yeshua, nós te pedimos neste Shabbat que tu venha curar aquele que precisa ser curado, em especial te peço pelo meu braço, que tu venha sarar ele, que tu possa libertar aquele que precisa ser liberto, Eterno. Abençoe em especial as famílias, que haja um pleno entendimento entre os maridos, esposas, os filhos, porque a nossa casa é nosso refúgio, Eterno. Muitas vezes a gente vem atribulado dos nossos afazeres, então que a gente possa sempre encontrar paz dentro dos nossos lares. Abençoe a vida do Rosh Wallace, a sua família, do nosso querido irmão Walter, a sua família, também a minha família, a vida do nosso querido irmão Lucas, também a sua família, e a família de todos os que estiveram conosco hoje no estudo. Nos abençoe, continue conosco nesse dia de Shabbat, que é um dia tão especial que tu nos deste. Coloca amor pela tua Torá no nosso coração, que possamos estar firmes, Eterno, e que possamos ser como a noiva, que todo dia olha pela janela e aguarda a volta de Yeshua, porque nós queremos ir morar contigo lá no mundo vindouro e estar para sempre e eternamente contigo. No nome de Yeshua, nós te pedimos, te agradecemos. Amém, amém. Amém. Amém, meus amados? Amém. Então, Amém. Shabbat shalom para todos. Amém? Shabbat shalom. Shalom. Até o próximo sábado. Até Shabbat que vem. Amém.